Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez a Um Livro da Vez por David Thomas. Agora nessa última resenha do primeiro semestre, de 2021. O livro escolhido foi então O Último Chefão, do escritor Mário Puzo, publicado em 1996 pela editora Record. Então, antes de mais nada, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link de todas as minhas redes sociais, o Facebook, Instagram e o Scooby, tá? Para você me seguir por lá também. E vou deixar o meu link da Amazon, Lembrando que sempre que você adquirir qualquer item, qualquer livro, pelos meus links da Amazon, você ajuda também o meu canal a se manter na plataforma. Outra coisa que eu sempre falo em todo início das minhas resenhas é que você não precisa concordar com 100% de livro nenhum, Inclusive eu acho até melhor você não concordar, sempre olhar desconfiando, sempre olhar com um olhar de crítica, enfim. Mas também é importante você tirar o que é importante para si, O que você achar que vale a pena é o que você deve retirar de qualquer livro que você vier a ler na sua vida. Então, se eu falar alguma coisa que vocês não concordarem, enfim, desconsiderem, afinal de contas, somos pessoas diferentes e o meu canal, como todos os outros canais de literatura, tem a função de trazer as impressões pessoais mesmo do booktuber em relação à leitura do vídeo em si. Bem, esse livro aqui foi a obra mais ambiciosa, vamos dizer assim, do Mário Puzo, tá? Vai contar então a história dessa grande família, essa última grande família de criminosos, mafiosa americana, e toda a sua influência ali em Hollywood e também Las Vegas. Esse livro, até onde eu soube, eu acabei lendo, digamos que numa ordem meio errada, porque pelo que eu entendi é como se fosse uma saga, não li os anteriores, mas o que acontece aqui, Aqui a gente vai ter então muitos personagens, muitos conflitos, e o principal de todos esses personagens é o Don Domenico Claricuzio, que é esse último chefão, digamos que é um mafioso dos mafiosos, o maior mafioso que tem de todas as famílias. Ele é o protagonista, tanto que ele acaba levando até o título. Esse último chefão tem referência a esse Don Domenico Claricuzio. Em 1965, ele já cansado, embora com toda a sua riqueza, ele mora com a sua família numa baita de uma mansão ali pela redondeza, se não me engano, de Nova York. Ele então está ali discutindo com os filhos o futuro, tentando fazer com que agora os seus negócios passem a ser de uma forma mais legal, que não corra tantos riscos assim, para que os netos futuramente não tenham que correr tantos riscos como ele sofreu trabalhando na ilegalidade. Então o livro começa com ele, com os filhos ali, acertando alguns pontos em relação a esse futuro, Então, cada filho vai ser designado ali para uma função. Um vai cuidar da loja de construção, o outro vai cuidar, enfim, cada filho vai tomar uma função. Tudo com o objetivo de garantir o futuro dos netos, num meio onde eles possam viver com menos riscos, como ele e sua família, embora enriquecendo, mas enriquecendo na ilegalidade e, portanto, correndo vários riscos. Depois, em 1990, o autor aqui dá um salto temporal gigantesco. A gente passa a ver, então, como que esses netos e filhos e tudo mais, eles estão lidando ali com essa divisão de tarefas. O bem interessante aqui é como, a partir desse momento, o autor ele vai narrando, ele vai detalhando, dando as características desses personagens, vai construindo esses personagens. Inclusive, eu achei a construção dos personagens nesse livro impecável, Eu achei que o Mário Puzo ele tem uma escrita assim muito boa mesmo. Você vai vendo também, acompanhando os conflitos, Tanto em relação a essa máfia, como que eles lidam com a política, o envolvimento deles com o cinema, por exemplo, em Vegas, a questão das drogas e tudo mais, mas também os conflitos pessoais de cada um desses personagens. Também ele vai dando aqui, ele começa a contar, na verdade, a origem dessa família de mafiosa, dos Claricuzio, e como que quais são as origens dela, na verdade, e quão perigosa ela é, Para vocês terem uma ideia, é uma família de origem italiana e, inclusive, eles chegaram a enfrentar o próprio regime fascista, Porque o regime fascista queria destruí-los, achava as famílias mafiosas extremamente
perigosos até mesmo para o próprio regime fascista. E eles enfrentam isso, são, digamos, meio que destruídos pelo fascismo, só que antes de serem destruídos, eles mandam então o bebê, na época, o último chefão, para os Estados Unidos. A gente vai conhecendo então os filhos, né, do Dom Clericus, os seus netos e tudo mais. Um personagem extremamente importante aqui, tão importante quanto o protagonista, é um dos sobrinhos do Dom, que é o Pipe de Lena, né? Se eu estiver errado, enfim, pronunciando errado, não liguem, tá? Esse personagem ele tem os mesmos privilégios que os filhos do Dom, tá? Porque do último chefão, né? Porque, acima de tudo, porque ele se torna, além de ser um sobrinho, ter toda uma questão emocional, ele se torna um matador, né, um baita de matador de aluguel dessa família. O fato dele ser, então, um matador de aluguel vai arruinar toda a sua vida pessoal, né? A sua mulher se separa dele com 2 crianças pequenas, né? A Cláudia e o Cross. Então, assim, esse filho, por exemplo, ele vai morar com o pai e a filha vai morar com a mãe. Através da visão da Cláudia, a gente vai ter toda uma visão da máfia, como que ela atua dentro do universo do cinema, né, em Hollywood, e do filho dele, né, que é o Cross, a gente vai entender como que a máfia opera dentro da própria Vegas, né, da questão do envolvimento com os jogos e tudo mais. O filho desse personagem, que é o Cross de Lena, ele acaba então, como ele vai morar com o pai, né, depois que os pais se divorciam, ele acaba se tornando ali o mafioso também muito mais do que a irmã. A irmã é mais ligada ao cinema e tudo mais. E ele acaba se tornando também um matador de aluguel, tal como o pai. E o interessante é você acompanhar o desenvolvimento desse rapaz, né, dessa criança pequenininha, no início da história, até ele de fato se tornar um homem adulto, assassino e milionário, né, que ele se torna até um dos donos, um dos sócios ali de um dos hotéis mais importantes de Las Vegas. A irmã Cláudia, ela por outro lado, ela sempre teve o sonho de ser uma grande romancista, porém, como muito que acontece na vida real, né, um exemplo foi o Stephen King, os seus livros são recusados por diversas editoras, então ela passa a trabalhar como roteirista de filme. Então, através desse livro, a gente, de uma forma bem resumida, tem muita coisa aqui, gente, para falar, né, que eu poderia falar, mas de uma forma bem resumida, a gente, através dele, consegue entender quais que são as dinâmicas e mecanismos que a máfia, né, ela acaba operando. É quase como se a gente conseguisse entrar no cérebro desses criminosos e entender como que funciona o seu fluxo de consciência. É um livro, gente, que diante de tantos conflitos que rolam aqui e tudo mais, terão muitas cenas de crime, de sexo, de drogas, de violência mesmo, né? Inclusive cenas de zoofilia. Tá? Então não é um livro de hipótese nenhuma recomendado para um adolescente ler, tá? Vamos pensar aí, né, que tem que ser pelo menos adulto. Todos os personagens desse livro têm segredos bombásticos, né, que a gente só vai descobrir no final da história. Inclusive, a própria família Clericus tem um segredo, né, que envolve todos os outros personagens desse elenco, tá? E no final do livro, quando... o interessante também aqui é porque, assim, conforme você vai lendo, você vê que é um calhamaço, né? Tem 500 e poucas páginas. Conforme você vai lendo, você cria todo um sentimento pelos personagens. Eu juro, quando eu cheguei no final do livro, parece que toda a imagem que eu fiz desses personagens mudou. Tá? Então personagens que eu achava assim que era o vilão, né, o antagonista, eu vi que eles não eram tão vilões assim, tá? Os personagens que eu achava que eram os mocinhos da história, né, eu percebi que não eram tão mocinhos assim, mas toda essa desconstrução o Mário Puzo só vai nos apresentar no final, quando ele revela, né, tem um desfecho, ele mostra esses segredos, você fala, nossa, realmente a família fez isso, né? Realmente esse personagem fez isso, e aí você fala, realmente tal personagem merece tal destino. Sem dar spoilers, tá? Assim, vou tentar falar de uma maneira bem rápida e sem spoilers. A família do Dom, por exemplo, ela causou uma verdadeira carnificina com uma outra família aqui. Quando esse segredo da família é revelado também a morte de um outro personagem, né, ligado a um personagem vivo da história, né? E esse personagem vai matar alguém. E a gente vai ficar um outro personagem muito importante, e o Mário Puzo constrói esse personagem de uma forma que a gente acaba se sentindo cativado, né, por esse personagem que foi assassinado. E a gente fica com muita raiva desse cara, né, que a gente
que é o assassino da história. Só que quando o seu segredo é revelado, né, ele descobre ali, enfim, eu confesso que eu falei, nossa, realmente esse garoto precisou fazer isso, né? E realmente a gente entende por que esse personagem X é tão revoltado, tão indisciplinado, não respeita as leis, e enfim, tá? Então para você saber qual que é esse conflito, quem é esse personagem, é óbvio que eu não vou falar, você vai ter que ler esse livro, mas é muito interessante você chegar ao final dessas páginas e toda aquela ideia que você tinha construído da maior parte já dos personagens desse elenco, ela se desconstrói e você vê que os vilões não são tão vilões assim, né? Eles têm razão, no mínimo eles têm razão de se tornarem vilões, e quem a gente acha que é mocinho nem sempre é tão mocinho assim. Eu sei que tem um filme também, eu não cheguei a assistir o filme, tá? Eu gostei bastante. É legal você entrar em... raramente eu entro em contato, né? Com essas histórias de criminosos, de assassinos e tudo mais. Então, e de uma forma, não naquela visão dark side, né, de assassinos, de medo, pânico, terror, mas sim você entender mesmo, né, como é que funciona, como é que o crime opera. Eu acho que a pegada desse livro aqui é isso, você entender um pouco como que o crime, a criminalidade, né, a máfia opera dentro de algumas... E como que ela está extremamente também ligada a vários setores sociais, né, a várias esferas sociais, como por exemplo o cinema. Nesse livro a gente percebe o quanto que o crime, a máfia, está intrinsecamente ligado ao cinema, né, a grandes nomes do cinema, a própria música e especialmente a política. Né? Vai ter políticos aqui extremamente ligados a essa família de mafiosos. Então eu achei bem interessante. Não é um livro que eu amei. Fiquei um bom tempo com ele, gente, porque estava até ficando cansado já, na verdade. Mas foi uma leitura que pra mim fez muito sentido e não sei se eu lerei novamente algum dia, né? Vai ficar lá na minha biblioteca. Mas eu gostei sim, é bem interessante. O Mario Puzo tem uma linguagem, uma escrita, né? Toda muito fluida, muito fácil de compreender. Os capítulos também não são longos, o que é bom, e a diagramação, tudo mais, impecável da editora, né? Então assim, eu vou indicar esse livro para vocês, tá? Vou deixar aqui embaixo o link da Amazon, caso vocês queiram comprar. E é isso, gente. Estamos finalizando o semestre, o primeiro semestre de 2021. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo e até mais.